Saudações em Cristo Jesus. Nós vamos continuar os nossos estudos no livro de João, com enfoque sobre a salvação, as lições, os aprendizados que temos com respeito à salvação mostrada pelo evangelista João. E hoje nós vamos olhar o capítulo de número 9, que nos fala sobre a cura de um cego de nascença. E Jesus estava com seus discípulos, os seus discípulos perguntaram a Jesus a respeito de um homem que eles encontraram, um homem cego, e eles perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus então responde aos seus discípulos que nenhum e nem outro, não em razão do pecado daquele homem específico ou de seus pais. É bem verdade que era em razão do pecado da humanidade, do pecado que está no homem e que degenera a vida do homem, para que ele sofra as consequências do pecado, que é a morte. Mas naquele caso específico, daquele homem, Jesus tinha um plano para ele, que era a manifestação do poder de Deus. E ele diz então que nem os seus pais, nem ele mesmo havia pecado, mas que isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele para testemunho para todos nós, para que nós pudéssemos aprender com isso. E Jesus diz que ele é a luz do mundo, que era necessário então que ele abrisse os olhos daquele homem para que ele pudesse ver o Cristo, ver o enviado de Deus. E aquele homem que nasceu cego, o seu destino era ter um encontro com Deus. E assim ele representa toda a raça humana. Ele representa todos os homens que nasceram para ter um encontro com Deus. Nasceram cegos, nasceram sem a visão de Deus, sem o conhecimento de Deus, mas todos destinados a ter um encontro com Deus. E Jesus então gospe no chão, faz um lodo com a terra e aplica nos olhos daquele homem. E ao fazer isto, ao colocar aquele lodo nos olhos do homem, Jesus manda que ele pudesse ir e se lavar no tanque de Siloé, que quer dizer o tanque, que quer dizer enviado, aquele nome significa enviado. E Jesus então manda que aquele homem fosse até aquele lugar. E aquele homem sai e ele se sente incomodado com aquilo que estava nos olhos dele e ele tinha necessidade então de ir até aquele lugar e se livrar daquilo que Jesus colocou nos seus olhos. Jesus juntou a terra e aquilo que saiu da boca de Cristo, naquele momento, a saliva, fez o lodo e colocou nos olhos dele. Quando buscamos um aprendizado espiritual a respeito destas coisas, nós percebemos então que é necessário que a palavra de Deus, aquilo que sai da boca de Deus, se encontre com aquilo que é pó, que é o homem que veio do pó. Ele causa então incômodo em nós. E é necessário que nós possamos ir de encontro ao enviado, que era o tanque de Siloé para aquele homem, mas para nós o enviado de Deus é o próprio Cristo Jesus. E quando encontramos então o enviado de Deus, nós podemos ter refrigério para os nossos olhos. Nós podemos ver então a luz de Deus, que é o próprio Cristo Jesus, a luz que veio a este mundo. E estas coisas deve fazer sentido para nós na nossa caminhada espiritual. A palavra de Deus deve nos conduzir até o enviado, que é Cristo. A palavra de Deus deve nos constranger a ter esse encontro com Deus. Quando nós ignoramos a ordem de Cristo Jesus para que possamos ir até o enviado e possamos nos lavar, nós não teremos então refrigério para as nossas vidas. E Cristo Jesus diz que se ele não viesse,
nós não teríamos nenhum pecado, porque nós não conheceríamos a vontade de Deus, nós não conheceríamos os planos de Deus para as nossas vidas. Mas uma vez que Cristo veio, uma vez que Ele revelou a Deus, nós não temos mais desculpas, porque está à nossa disposição a palavra de Deus para que possamos ter este encontro. E quando Jesus diz então para aquele homem, para que ele pudesse ir e se lavar, e ele obedece, ele encontra esse refrigério que nós também precisamos encontrar em Cristo Jesus. E a partir daí, ele passa a ter a visão espiritual. Mas o conhecimento daquele homem não estava completo. Ele não conhecia ainda quem é que havia feito aquilo por ele. A prova disso é que ele foi chamado então pelos líderes religiosos até o Sinédrio, que era o local de reunião religiosa dos judeus fora de Jerusalém, porque em Jerusalém eles faziam no templo. E agora ele é chamado até aquele lugar e ele é indagado. Quem é que havia feito aquele milagre? Quem que tinha curado ele? Ele diz: olha, eu não sei quem é. Eu sei apenas que é Jesus. Ele sabia apenas que era um homem que tinha feito algo muito grande para ele. E eles perguntaram então para aquele homem: quem que você acha que ele é? Ele responde: ele é um profeta, no versículo 17 do capítulo 9. Ele diz que era um profeta, mas ele estava dizendo que era um profeta porque ele dizia: olha, ninguém pode fazer estas coisas se não for da parte de Deus. Então, este homem deve ser um profeta. Ele ainda não conhecia Cristo Jesus, não conhecia o caráter de Cristo, a missão de Cristo, não conhecia os ensinamentos de Cristo. E Jesus, depois, mais tarde, encontra aquele homem. E Jesus sabia o que havia acontecido ali na sinagoga, porque por ele ter dado a declaração de que Jesus deveria ser um profeta, que ele fazia aquelas coisas da parte de Deus, aqueles homens expulsaram ele da sinagoga, porque eles não queriam admitir que Jesus era o enviado de Deus. E agora Jesus encontra aquele homem e ele, conversando com ele, falando com aquele homem, ele diz se ele conhecia a Cristo Jesus. Ele diz que não conhecia. Jesus pergunta se ele sabia quem era o Filho do Homem. Quem era o Filho do Homem? É o Deus que se fez carne, nasceu como um homem para pagar o pecado da humanidade. Este era o Filho do Homem. E ele pergunta: você crê no Filho do Homem? Aquele homem, ele sabia o significado da expressão Filho do Homem. E ele sabia que o próprio Filho do Homem também carregava sobre si o título de Filho de Deus. Porque Jesus tinha essa dupla natureza, a natureza de Filho de Deus, mas também nascido como homem. E aquele ex-cego, então, porque agora ele já estava vendo, ele pergunta: quem é ele, Senhor, para que eu possa crer nele? E Jesus diz a ele que ele estava vendo o Filho do Homem. E quando ele olhou e viu então que Jesus estava se declarando o próprio Salvador dos homens, aquele homem diz: eu creio, e o adorou. Quando ele fez isto, ele estava demonstrando então o motivo pelo qual ele havia nascido cego. Todos os homens, nós nascemos cegos espirituais. Aquele homem havia nascido cego espiritual, mas também cego da sua visão natural, a sua visão de homem. E Jesus diz que ele nascera daquela forma, para que pudesse ser manifesta a glória de Deus, para que fosse feita a obra de Deus, não simplesmente para que Jesus fizesse um milagre na vida dele, o que já é muito, mas para que ele pudesse trazer ensinamento para nós durante toda a história humana,
Todos que vieram depois dele, que leram a respeito de Cristo Jesus, tomaram conhecimento da história deste homem. Ele nasceu cego, foi necessário ter um encontro com aquilo que saiu da boca de Deus, que para nós representa a palavra de Deus. Foi necessário que ele pudesse ir de encontro ao enviado, e Cristo Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E agora, quando ele então limpa os seus olhos se abrem e veem a luz, e veem o próprio Filho do Homem, que é aquele que é o nosso Salvador. Mas quando ele tem esse encontro com Cristo Jesus, e que ele reconhece Cristo Jesus, ele então o adora. E é necessário que nós também possamos adorar a Cristo Jesus, porque ele é o nosso Salvador. Ele é o Filho do Homem que abriu os nossos olhos espirituais através da sua palavra, para que nós pudéssemos ser limpos dos nossos pecados, que é pelo próprio Cristo Jesus, para que então nós estivéssemos com pleno conhecimento de Cristo Jesus, para que buscássemos então aprender sobre ele, não apenas tendo visto falar sobre ele, não apenas conhecendo o seu próprio nome, mas sabendo da sua natureza, sabendo da sua obra nas nossas vidas. E isto transformou a vida daquele homem. E ele diz, Jesus diz então para aquele homem que reconheceu a natureza de Cristo e que reconheceu também que Cristo é aquele que poderia salvá-lo. Jesus diz para ele: eu vim a este mundo para julgamento, versículo 39, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Isto porque aqueles homens que se diziam dotados da visão, se diziam que estavam enxergando, não queriam ver o Cristo, não queriam ver o enviado de Deus que trouxe a salvação para o mundo. Mas aquele homem que era cego e sabia que ele era cego, porque ele sentia todo o peso da falta de visão na sua vida, ele reconheceu a Cristo Jesus, o Filho de Deus, como seu Salvador, e ele pôde adorá-lo. E isto é essencial nas nossas vidas, porque Jesus diz que veio trazer julgamento, e haverá julgamento para todos os povos. Haverá julgamento para aqueles que não reconhecem a Cristo como o seu Salvador. E haverá julgamento para absolvição, para declaração de que é justo a todos aqueles que adorarem a Cristo Jesus, ao Deus eterno, aquele que estava com Deus desde o início e que veio à terra para poder nos trazer a salvação. Encerra-se o capítulo 9 de João, dizendo que alguns fariseus, ao ouvirem Jesus dizer que aqueles que estavam com visão, na verdade não enxergavam, eles perguntaram a Jesus: acaso nós também somos cegos? Jesus diz: se fossem cegos, não seriam culpados do pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Que nós possamos então ter esse encontro com Cristo Jesus, ter um encontro com os ensinamentos para que possamos conhecer verdadeiramente a Cristo e que nós estejamos colocando as nossas vidas sempre em adoração ao nosso Salvador. Que Deus nos abençoe e nos conduza nesta caminhada e que a cada dia nós possamos aprender mais sobre a salvação neste magnífico Evangelho, o Evangelho de João, que nos apresenta a Cristo Jesus como o Rei dos Seis, o Filho de Deus, aquele que governa sobre todas as coisas, e que nós possamos reconhecer o nosso pecado, reconhecendo a Cristo Jesus como o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe.